Boa noite, mulheres, mulheres restauradas. Eu creio que há em você um tempo de restauração. Há em nós um tempo de restauração. Que a graça do Senhor nos alcance hoje, nesse dia, nessa sexta-feira, e que nós possamos estar atentas ao que o Senhor vai falar conosco. Eu estou assim, sabe, maravilhada com o que o Senhor tem feito. Estou assim maravilhada com o amor do Senhor por nós. E sabe, eu fico pensando, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios, por tudo que Ele tem feito? Que daremos nós ao Senhor? O amor de Deus, o cuidado de Deus. Cada dia, se a gente parar para pensar, o acordar é um presente tão lindo, né? Nós acordamos. Quantas coisas você já fez hoje, né? Se você está ouvindo esse devocional agora à noite, ou se é outro momento, quantas coisas você já realizou, quantas coisas você já suportou para chegar até aqui. E você tinha tudo para desistir. Você tinha tudo para olhar e dizer, não vou mais continuar. Estou cansada. E realmente quem não cansa, né? Realmente quem não fica realmente desejando às vezes desistir. Quantas vezes nós dizemos, eu vou desistir. Cansei em várias situações da nossa vida. Quem nunca passou por isso ou quem não está passando? Mas quando a gente vem aqui e a gente entende que nós não podemos ficar um minuto sequer longe do Pai. Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Se só o Senhor, né, tem a palavra de vida e vida eterna. E hoje eu estou muito feliz porque nós estamos no dia 34 do devocional. 6 dias para finalizarmos. Meu coração fica aquecido porque quantas coisas nós temos aprendido juntas aqui. E aí nós vamos iniciar um novo tempo também, né? Um tempo de mesa. Deus tem preparado esse tempo para o projeto, um tempo onde nós vamos sentar à mesa juntas no presencial. Eu sei que Deus tem separado algumas mulheres para estar vivendo esse novo, né? Tem sido liberado isso desde o ano passado, agosto de 2022. O Senhor liberou essa palavra assim como uma palavra que deu destino para o projeto. Ele liberou, eis que faço algo novo, eis que faço uma coisa nova. Né? Isaías 43, se eu não me engano, 18 ou 19, né? Tô com a Bíblia aqui e deixa eu ver. E assim, o Senhor liberou essa palavra. Deus usou muito a vida da nossa pastora Michele. É 18, né? Que fala assim, começa falando, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que farei uma coisa nova. E agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Quando o Senhor fala para a gente, não vos lembreis das coisas passadas, Ele está dizendo, não há por que você viver com a sua vida focada naquilo que já passou. É necessário que você entenda que aquilo já não faz mais parte, essa situação já não faz mais parte. E que o que Deus vai fazer é algo novo. E muitas vezes a gente não percebe que já está acontecendo. E fez 1 ano que o Senhor liberou essa palavra. E Deus tem feito coisas extraordinárias. Nós temos vivido um tempo de muitos milagres no Senhor. Deus ele tem feito coisas que nós jamais imaginaríamos. Porque nós merecemos? Porque nós somos dignas? Porque há em nós algo de bom? Não. Porque tudo que Ele faz é para glorificar o nome dEle. Tudo que Ele faz é para honrar o nome dEle. Nós sabemos que o que nós temos todos os dias é uma misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidas. E o amor dele se renova a cada manhã.
A misericórdia dele se renova a cada manhã. E Deus tem falado sobre isso nesse tempo. Hoje eu consegui ouvir, né, a devocional da pastora Michele e eu fiquei impactada de como o Senhor tem realmente trago conexão com cada devocional. Ele tem alinhado de uma forma assim, meu Deus, é impossível não enxergar que Deus tem feito isso. Tudo isso tem sido feito pelas mãos do Senhor Jesus. Mas como que a gente consegue alcançar o novo? Como que a gente consegue abandonar o velho quando a gente entende o que Deus tem nos separado para viver? Existe para cada tempo algo determinado, um propósito. Eu lembro que teve um tempo que eu chorei tanto, que eu chorava. E eu achava que eu nunca voltaria a sorrir. Foi um tempo de muitas lágrimas. Lágrimas essas que não estavam caindo no chão, mas estavam regando sementes que dariam fruto num tempo determinado pelo Senhor. Hoje eu ainda choro? Sim. Mas hoje o Senhor, Ele tem feito a gente também se alegrar. Porque existe tempo de chorar, mas existe tempo de sorrir. E às vezes Deus, Ele te dá um tempo de sorrir e você nem desfruta desse tempo. E o tempo vai passar e você não vai desfrutar. Para cada propósito tem um tempo determinado. E nós precisamos estar de acordo com o tempo de cada ciclo na nossa vida. Se nós percebermos, né, esses dias, por exemplo, têm sido dias onde o inverno se tornou verão. Pelo menos aqui onde onde eu moro, aqui no estado do Rio de Janeiro, na região dos lagos, o inverno ficou designado como um verão, porque o calor estava além, né, muito, muito além. A sensação térmica ontem estava 38 graus. A sensação térmica, né, e estava 34 graus. Então a gente está vivendo um tempo onde as estações elas estão passando aí, né, por uma mudança. Isso tem efeitos, né, de situações que estão acontecendo. Se a gente pesquisar, tem muitas respostas que dão o porquê nós estamos passando por essas mudanças climáticas, né? Mas nós precisamos entender que nós precisamos nos adequar ao tempo, porque o calor que estava fazendo era inverno, né? Inverno tem a ver com roupas de verão, de frio, aliás, né? Não roupas de verão. O inverno, ele é aquelas roupas mais de aquecer, né? Mas nós não conseguimos usar nesses dias, uma roupa de inverno, mas precisamos usar, mudar ali, né? Colocar uma roupa de verão, porque estava muito calor, estava muito quente. E nós entendemos o tempo e como nos posicionarmos para aquele momento, para aquele tempo ali. Eu trouxe esse exemplo porque às vezes nós estamos vivendo algo específico e nós não estamos nos colocando para aquilo ali, sabe? Nós estamos querendo estar de uma forma onde o tempo que nós temos vivenciado tem nos pedido, tem nos colocado a estar de outra forma. Eu não sei em que situação da sua vida o Senhor está falando para você que você precisa se adequar ao tempo, à sua estação. Por mais que você queria que tivesse um frio do inverno, mas o inverno está fazendo calor, use as roupas de verão. Porque se você colocar uma roupa de inverno com o calor que está fazendo, você não aguenta, você não suporta. E assim também são os ciclos, as estações espirituais que nós vivenciamos. Todas nós já enfrentamos desertos espirituais, mas nós não podemos deixar de entender que a água do Senhor, ela vem e ela mata a nossa sede, e ela renova as nossas forças, e ela nos mantém de pé. Eu sei que tem dias que são mais difíceis, sim, tá? Eu tenho passado alguns dias que se eu sentar na mesa com você mesmo para te contar, tu vai dizer assim, minha irmã, porque são dias que Deus tem colocado o nosso coração realmente numa resistência.
É preciso sermos resistentes para passarmos e sermos aprovadas no processo do tempo determinado que nós estamos vivendo. Entende? E nesse tempo não adianta a gente chorar, não adianta a gente espernear, fazer pirraça, fazer birra. E aí eu entendo por que Deus, há algumas semanas atrás, falou para mim: filha, você não pode mais agir como uma criança. Você é uma mulher. É tempo de maturidade. E realmente, quando eu passei o processo que eu passei durante esses dias, a minha vontade era espernear, gritar, berrar. E Deus falou: maturidade. Cresce. Se posiciona. Eu estou sendo curada para viver um tempo de posicionamento saudável nas áreas que Deus tem me colocado, como mãe, como esposa, como filha, como irmã. E para isso eu preciso entender que eu não posso admitir o controle sobre as minhas mãos da minha vida, porque vai dar tudo errado. Eu quero o tempo todo ter o controle. E Deus vai e tira tudo do lugar para que Ele faça eu compreender que o controle está nas mãos dEle. E aí as coisas começam a dar errado, e aí as pessoas começam a falar da nossa vida, a nos acusar, e aí aquilo que nós esperávamos que fosse aprovação começa a ser reprovação, mas Deus está nos ensinando, Ele está nos ensinando algo que o Senhor tem falado muito também nas devocionais, a gente se arrepender e a gente se autoanalisar, porque existem coisas que nós precisamos realmente mudar, e é nos momentos de confronto que a gente reconhece as nossas falhas, os nossos erros. Existe acesso hoje para mim, para você, que se chama autoconhecimento através do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Quando a gente se conhece, a gente reconhece também aquilo que precisa ser mudado em nós. E a gente muda o comportamento. Não existe nenhuma mudança sem um conhecimento. Não podemos mudar aquilo que nós não conhecemos, não vemos, não reconhecemos que está fazendo em nós algo negativo, que está nos afastando do Senhor. Mas quando a gente entende e vê o que é o comportamento, a ação que tem nos afastado do Senhor, a gente consegue mudar, a gente consegue abandonar aquilo ali, porque o Espírito Santo de Deus em nós traz o arrependimento. Humanamente, jamais a gente conseguiria se arrepender de um erro, porque a nossa carne, ela tende a nos levar ao pecado, a errar, a falhar. Mas o Espírito Santo em nós fala: filha, isso aqui não condiz para você. Ei, não. Você tem que entender que se o decreto é para que seja feito uma adoração para um rei e não a Deus, mas se você entende quem Deus chamou você para ser nele, você não vai obedecer à lei de homens que se encurvam e idolatram e nem idolatram a um homem, mas você vai continuar orando. Daniel teve que ser fiel a Deus nesses momentos. E ele teve que continuar entendendo quem ele era em Deus diante de um decreto que foi colocado para colocar à prova ele mesmo, né? Porque aquele decreto, o principal objetivo era colocar à prova o próprio Daniel. E Daniel, ele se manteve fiel. Ele sabia quem ele era, mesmo num lugar aonde ele não pertencia. Muitas vezes o Senhor nos leva em ambientes para que a gente não faça o que as pessoas estão fazendo, mas que a gente seja aquela pessoa que fiel, que se mantém fiel ao Senhor. Mesmo que tudo diga para você fazer, falar, agir, e você sabe que não condiz com o seu testemunho de cristã, você vai fazer o que Deus colocou no seu coração. E você vai ser fiel. E talvez as covas dos leões, ou a cova do leão, vai vir, porque as pessoas não vão aceitar. Mas cabe a nós entender que o Senhor Jesus, ele fecha a boca do leão, para que a gente seja livre e que a gente seja guardado e protegido. Então hoje, nesse dia, minha irmã, acredite, Deus, ele tem algo com você específico na sua vida, mas é preciso que você comece a abandonar o velho para viver o novo, a abandonar a sua postura que já não condiz com aquilo que Deus tem chamado você para viver. Desperta, tu que dormes.
Às vezes nós estamos num sono e nem percebemos. Às vezes nós estamos vivendo uma vida de distrações e nem percebemos. Às vezes nós estamos dando ouvido a coisas, a pessoas que têm tirado o nosso foco, que têm tirado aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver. É preciso que a gente tenha entendimento daquilo que é prioridade. Hoje, principalmente nos dias de hoje, priorizar aquilo que é prioridade é necessário. Muitas vezes nós estamos gastando tempo, energia com coisas que não edificam, com coisas que não nos fazem parecidas com o Senhor Jesus e com coisas que nos afastam. Nós precisamos estar vivendo um tempo de domínio próprio, dominar a si próprio, as suas ações, ter o controle da vida, saber dizer sim, saber dizer não, saber dizer vamos, saber dizer não vamos, porque o Senhor direcionará o seu caminho e você saberá cada escolha que deve ser feita, porque Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E a lâmpada, ela dá clareza. A luz, ela dá clareza e o caminho com a luz do Senhor, ela tem destino. E destino com Deus é eternidade. Não tem como nós falarmos de destino sem lembrar da eternidade. O destino com Deus é eternidade. Então, hoje, faça uma autoanálise daquilo que já não mais pode continuar na sua vida. Limpe as gavetas que estão cheias de papéis. Tire as roupas velhas do guarda-roupa, os sapatos que já não combinam com você. Faça uma limpeza. Quando nós fazemos uma limpeza dentro de nós, de coisas que estão acumuladas, isso também gera uma limpeza externa. Quando o Senhor ele começa a fazer movimentos na nossa vida, é porque Ele está movimentando primeiro de dentro para fora. Então, quando a gente começa a entender que algumas coisas já não estão mais de acordo com aquilo que nós deveríamos viver, nós começamos a limpar. Limpar é necessário, é tempo de limpar, para organizar e para poder estar apta para aquilo que o Senhor tem nos chamado. Comece a pedir ao Senhor a percepção daquilo que já não serve mais para você. Porque não tem como se apropriar do novo continuando com o velho. Não tem como. Nós vamos continuar com o velho e o novo ele não vai entrar mais em nós porque o velho está em nós. Então, viva nesse tempo de escolhas que o Senhor vai te direcionar a fazer. E entenda, uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor, os nãos, eles fazem bem. Muitas vezes os nãos, eles te fazem impulsionar muito mais do que os sims. Cuidado com o sim da proposta sem propósito. Muitas vezes nós estamos dando sim por impulso e nós nem fomos chamadas para isso. E Deus tem falado isso no meu coração, de sims que eu já dei muitos sims, por achar que eu poderia realmente, dando esse sim, sabe, estar de acordo com aquilo que Deus queria. E Deus sempre me falou que nem sempre o sim é resposta daquilo que Ele tem para nós. Às vezes nós vamos ter que dar mais não do que sim. Mas esse não muitas vezes nos guarda, nos protege, sabe? Esse não, quando ele vem direcionado por Deus, ele tem para a nossa vida também um propósito. Tenha discernimento do que é sim e do que é não, mas também cuidado para não dar muito não quando Deus já está dizendo para você que é tempo do sim. É por isso que nós precisamos estar atentas. Cada uma de nós tem um ciclo, uma estação. E nós iniciamos um ciclo e fechamos ciclos para iniciarmos novos ciclos. Mas ninguém pode iniciar um novo ciclo sem resolver ciclos passados. Então, coisas pendentes não nos levam a mudanças de fase. Então, nós precisamos cuidar das pendências, arrumar as pendências. E aí sim, passar de fase no Senhor. Passar para um novo ciclo. E que você esteja sensível à voz do Senhor para entender isso que o Senhor tem liberado nesse momento para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza e que o Espírito Santo te dê discernimento de espírito, para que você escute a voz do Senhor, audível e claramente nos seus ouvidos, e possa, com amor, obedecê-lo.